eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu próprio nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura pudesse se cumprir. Tenham a própria alegria completa em existir do mundo, mas para que tu os guardes do mal. Eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Santifica-os pela tua palavra, ou pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por causa deles eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. E oro não somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e deles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um, e eu neles e tu em nós, em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que eu os amaste, assim como me amaste. Pai, eu desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para que eles vejam a minha glória, a qual tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ó Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste, e eu tenho declarado o teu nome, e vou declará-lo, para que o amor com que tu me amastes possa estar neles e eu neles. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Aleluia. Irmãos, para quem não conhece, essa é a oração sacerdotal de Jesus. O único livro da Bíblia, do Novo Testamento, que nós temos essa oração, é o Evangelho que João nos relata. Jesus havia, desde o capítulo 14, como falamos na semana passada, Jesus havia colocado diante dos seus discípulos um sermão de despedida. Jesus estava se despedindo dos seus e deixando com eles algumas instruções. E dentro dessas instruções, Jesus falou a respeito do Consolador que viria para eles, ainda no capítulo 14 do Evangelho segundo João. Ele disse que os discípulos não iam ficar só, como falamos segunda passada. Havia uma crise emocional entre eles, desde o capítulo de número 13, quando Jesus manifesta o seu ato de humildade, quando lava os pés dos discípulos, celebra a última ceia, e Jesus começa dali a despedida. Os discípulos, sabendo que o seu mestre havia de partir, eles ficam muito inquietos por dentro, e Jesus começa o capítulo 14 dizendo que eles não deviam ficar inquietos, mas deveriam crer em Deus e também nele. No capítulo 15, Jesus mostra a unidade de estarmos ligados na videira. O capítulo 15 é uma simbologia fantástica que nos mostra que quando estamos ligados em Jesus, nós podemos frutificar, porque ele mesmo disse que sem ele nada nós podemos fazer. É no capítulo 15 que descobrimos que não foi nós que escolhemos a Deus, mas foi ele que escolheu a nós
e nos nomeou para darmos frutos em seu nome, a fim de que os nossos frutos permaneçam nele. E quando nós temos frutos permanentes em Deus, nós temos permissão de pedir ao Senhor tudo o que nós quisermos e Ele nos fará. Já o capítulo 16 vai nos mostrar Jesus ensinando aos discípulos acerca das adversidades futuras, porque quando Jesus estava com eles, o capítulo 17 nos mostra, Jesus disse que Ele mesmo os guardava, para que mal nenhum chegasse àqueles que Deus, que o Pai havia lhe entregado. O capítulo 16 vai revelar uma personalidade muito importante para o Evangelho original, que é a personalidade de Cristo, porque Jesus é quem suporta todas as aflições e adversidades, perseguições, escárnios, por conta da obediência ao Pai. Mas Ele vai deixar uma palavra de consolo no versículo 33 do capítulo 16. Ele diz assim: essas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Essa ideia de que vós também vencereis não existe na Bíblia. É um acréscimo que as pessoas falam, mas Jesus disse que basta termos paz, ficarmos sossegados, porque apesar do mundo ter aflições, as suas aflições, Jesus já venceu o mundo por nós. E aí o capítulo 17 nos mostra que, tendo Jesus dito essas coisas, que coisas são essas? É o que nós acabamos de narrar desde o capítulo 14. Obviamente que de forma resumida, escolhendo alguns pontos mais fixos, mais importantes para esse momento, para chegarmos no capítulo de número 17. O que está acontecendo é uma manifestação gloriosa no mundo espiritual, só lendo a Bíblia para entender. Quando lemos a carta aos Hebreus, nós percebemos que, apesar de Jesus estar na terra, orando ao Pai, no mundo espiritual, o seu corpo estava na terra, mas no mundo espiritual, Jesus havia entrado no lugar santo. Porque, quando olhamos para essa narrativa, nós percebemos que há uma tipologia no Antigo Testamento que vai apontar para esse momento perfeito. Sabemos que Jesus é o antítipo, ou antitipo da antiga aliança. Antitipo é porque ele vem antes do tipo. Tudo que nós temos no Antigo Testamento é sombra, é apenas figura que haviam de revelar, de apontar